Pois eu pertenço a ti.
já venceu. Sua glória, o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor.
Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Uma boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando pela live, ao vivo. Amém? Você também que está nos acompanhando por esse vídeo. Não sei se você está acompanhando hoje, que época você está assistindo esse vídeo, mas uma boa noite a você, graça e paz a todos vocês que estão nos acompanhando. Amém? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Douglas, do Ministério Luz para os Povos de Brodowski. Amém? Quero mandar um abraço a todos os irmãos que estão nos acompanhando, a todas as igrejas de Luz para os Povos, né, da nossa região, da igreja de Batatais, pastor Mauro, pastora Luzinete, também a pastora Cício de Franca, o bispo Adalberto, a bispa Lucineia, de Uberlândia, a todas as igrejas, né, do Ministério Luz para os Povos de Goiânia, de Anápolis, de Serrinha, Fernandópolis e tantas outras cidades aí que estão nos acompanhando em nome de Jesus. E todas as igrejas, e você também que não pertence ao Ministério Luz para os Povos, mas que está nos acompanhando através dessa live. Muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado pela dedicação que você está dando à palavra de Deus, porque nós estamos aqui para ministrar a palavra de Deus. Amém? Nós não estamos na nossa igreja, nós estamos aqui numa sala preparada para fazer a live, cumprindo assim, né, os decretos, né, da quarentena, e com muita alegria. Por quê? Isso não muda em nada para nós que temos fé, irmãos. É lógico, é muito bom que os irmãos vivam em união, assim como diz a palavra, né? Quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Porém, pela fé nós estamos juntos, pela fé nós estamos unidos, na mesma fé, no mesmo carinho, no mesmo propósito, em busca, né, da palavra de Deus, em busca do reino dos céus. Isso é muito importante. Eu gostaria de iniciar, como eu inicio sempre, todos os cultos aqui pela live, falando sobre a oferta, sobre os dízimos. Isso é muito importante, irmãos. Assim, é exemplo do que foi de manhã. Eu gostaria de repetir o versículo que eu citei de manhã sobre dízimos e ofertas. Amém? Um versículo muito bacana até. Vamos acompanhar ali, irmãos? Muito bacana. Para falar sobre dízimos e ofertas. A produção aqui tinha colocado coloca lá de novo, não? Aquele descanso de tela sobre uma questão de honra. Uma questão de honra é o tema desse ano do Ministério Luz para os Povos. Muito bacana. Amém? Isso é muito bacana. É o tema no qual nós estamos trabalhando em cima e nós vamos bater nessa tecla até o final do ano, porque é uma questão de honra trabalhar em prol da obra de Deus. Amém? Volta lá no versículo e nós vamos falar sobre dízimos e oferta. Vamos aqui na palavra, depois eu quero acompanhar ali com vocês, como eu faço sempre. Filipenses 1, capítulo 1, versículo 21. Diz o seguinte, irmãos. Vamos lá. Porque amém. Filipenses mesmo? 4:17. Isso, Filipenses 4:17. Isso. 4:17. Eu estava aqui confundindo, irmão. Só um minutinho. Isso, vamos na Bíblia aqui. Porque não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acrescentado na conta de vocês. Vou ler novamente aqui pela palavra. Filipenses 4:17. Não que eu esteja procurando oferta, mas o que pode ser acrescentado na conta de vocês. Olha que bacana. Vamos tentar entender isso. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acrescentado na conta de vocês. O que a palavra, o que Paulo estava querendo dizer? O que Paulo estava querendo dizer com esses versículos quando ele escreveu a Filipenses? Não que eu esteja procurando ofertas. Ele não estava ali em busca de ofertas. Quando ele pregava, ele falava sobre dinheiro, ele falava sobre ofertas, ele falava sobre dízimo. Ele não estava buscando o benefício próprio dele, assim como nós não estamos buscando o nosso próprio benefício. Quando o pastor fala sobre dízimo e quando o pastor fala sobre oferta, quando o pastor fala sobre dízimo e oferta, ele não está buscando o seu próprio interesse. Ele está, na verdade, buscando acreditar algo na conta de vocês. O que é? Irmãos, se você não dizimar, Deus não tem como Deus proteger a tua renda.
Não tem como Deus proteger aquilo que você busca com tanto afinco. Não tem como Deus proteger aquilo que você busca com tanto afinco. E se você não ofertar, não tem como Deus prosperar a sua vida. O dízimo, ele protege, ele nos livra do devorador. Porém, a oferta é aquilo que nos prospera. A oferta é aquilo que nos prospera. Amém, irmãos? E nós precisamos ser obedientes. Nós precisamos ser obedientes. Porque quando nós obedecemos a palavra, Deus tem condição de nos proteger, de nos guardar. Isso é muito importante. Mas quem dá a condição para Deus nos guardar a nossa finança, guardar a nossa saúde, nos prosperar, nos fazer avançar através dos dízimos e das ofertas, é o dízimos e as ofertas. Amém, irmãos? Então, diante dessa palavra aqui, né, de Filipenses 4, versículo 17, eu quero orar sobre os dízimos e as ofertas, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Amém? Eu gostaria de pedir para você fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça nesse momento, em reverência à palavra de Deus, aonde você estiver, eu gostaria que você abaixasse sua cabeça, curvasse sua cabeça e fechasse seus olhos, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero te apresentar, meu Pai, os dízimos e as ofertas, meu Pai, alçadas, meu Pai, que o povo do Senhor, meu Pai, vem, meu Pai, trazer, meu Pai, para a tua igreja. Meu Deus, quando, meu Pai, essa pessoa traz o dízimo, meu Deus, a casa dos tesouros e a oferta também, meu Deus, esse dinheiro, meu Pai, que representa a fidelidade dele, se transforma em sangue. É assim que o mundo espiritual vê o dízimo e vê a oferta. Ele é transformado em sangue, um sangue que dá vida à noiva, que é a igreja do Senhor. É por isso que o inimigo não quer, meu Deus, que essa pessoa dizima, que essa pessoa oferte. Porque o dia que ela dizimar e ela ofertar, a noiva, ela tem recursos para sobreviver, continuar se mantendo de pé, até que o Senhor venha buscá-la. Meu Deus, toque no coração, meu Pai, dessa pessoa, meu Pai, que tem um DNA do Senhor, que tem um DNA de Cristo, e pode, meu Pai, doar, meu Pai, esse sangue espiritual para a noiva não vir morrer. Quantas igrejas, meu Deus, estão se fechando nessa época por conta de falta de fidelidade do povo? Aquela pessoa que tem um DNA de Cristo, mas não quer doar sangue, meu Deus. Então, meu Pai, toca no coração dessa pessoa. A tua palavra diz que é o Senhor, é o teu Espírito que convence o homem do pecado e da justiça. Convence, meu Pai, essa pessoa do pecado no qual ela pode se encontrar, meu Deus, da justiça que o Senhor quer fazer na vida dela, através dos dízimos e da oferta, meu Pai, e do juízo que o Senhor pode estar livrando ela, meu Deus, se caso ela aderir, meu Pai, ao dízimo e à oferta. Meu Deus, crendo que o Senhor é fiel e justo para cumprir o que tem nos prometido, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga graças a Deus. Amém, pessoal? Muito bacana, né? Eu gostaria de agora, irmãos, já sem demora, entrar na palavra de Deus. Porque essa palavra que nós vamos ministrar hoje é uma palavra muito, muito, muito forte, muito profunda. E eu gostaria imensamente da sua atenção. Preste atenção nessa palavra que vai ser ministrada aqui hoje, que pode fazer muita diferença para você. Amém? Eu gostaria de pedir para a produção colocar ali a primeira estrofe, né? Para a gente começar. É uma palestra, viu, irmãos? Hoje é como se fosse uma palestra, um estudo. Eu quero te dar um estudo sobre isso que nós vamos ministrar hoje. Muito, muito, muito sério. Isso é muito sério. Amém? Está ali o versículo, nós vamos acompanhar junto ali. O título da mensagem de hoje, dessa ministração hoje à noite, é a extraordinária criação do pó ao pó. Amém? A extraordinária criação do pó ao pó. E começa assim, com o versículo Eclesiastes 11, capítulo 11, versículo 5, que diz o seguinte. Vamos ler. Assim como não conheces o caminho do vento, tampouco como o espírito entra no corpo, que se forma fisicamente entre ossos, carne e sangue, no ventre de uma mulher,
Do mesmo modo, não podes compreender as obras de Deus, o Criador de tudo que há. Amém? Vamos ler novamente? Muito bacana. Assim como não conheces o caminho do vento, tampouco como o espírito entra no corpo, que se forma fisicamente entre ossos e carne, entre ossos, carne e sangue, no ventre de uma mulher, do mesmo modo não podes compreender as obras de Deus, o Criador de tudo o que há. Amém, pessoal? Muito profundo. Olha só, nós já começamos a palavra de Deus com um versículo forte, impactante como esse, falando sobre a criação, como que Deus forma os ossos dentro do ventre de uma mulher. Por mais, irmãos, que a ciência tente explicar, ainda fica lacunas vazias, necessitando de explicações. O homem, ele não consegue discernir as coisas do Espírito se não for pelo próprio Espírito. Assim como o versículo está dizendo, assim como não conheces o caminho do vento. Nós não sabemos o caminho do vento, irmão. Por mais que os cientistas falem, vai vir de lá, vai vir de cá, o vento vai vir do norte. Ele pode até ter uma ciência, porque o vento está fazendo barulho, vai vir, mas ninguém sabe de onde vem. Da onde inicia o vento? Quando começou o vento? Por que começou o vento? Da onde que vem? Vem de baixo, vem de cima, vem do lado? Por mais que você ache que o cientista sabe, que aqueles que estudam o tempo saibam, não sabem. Nem tudo Deus revela para o homem natural. Apenas o homem espiritual consegue discernir as coisas de Deus. Porque se fosse de outra forma, a palavra estaria errada. Porque olha o que diz ali. Assim como não conheces o caminho do vento, nem o de ida e nem o de vinda, tão pouco como o Espírito entra no corpo que se forma fisicamente dentro, entre ossos, carne e sangue, no ventre de uma mulher. Quem aqui pode explicar como que se forma um osso dentro do ventre de uma mulher? Se você perguntar para o cientista, naquela época, irmão, não tinha os estudos que tem hoje. Mas só tem porque o nosso Deus permitiu. Mas o nosso Deus jamais ia permitir uma coisa que fizesse a sua palavra não ter sentido. De repente você está pensando assim, não, mas o cientista, os médicos, eles sabem. Tem até estudo, tem livro que explica. Se eu for lá na internet agora, eu vejo um vídeo lá formando. Irmão, mas não é tudo isso, não é só isso. Isso é o que os cientistas sabem, que para nós já é demais. Mas na verdade, como eu disse no início, o Espírito Santo, através da minha boca falou, ainda tem lacunas que precisam ser preenchidas. Nem tudo o Espírito de Deus, o Senhor Deus, revela para o homem natural. Tem coisas que ainda não tem explicação. Tem muita coisa que não tem explicação. Essa semana eu estou trazendo essa palavra, mas para a próxima semana, domingo à noite, eu quero trazer algo falando sobre cientificamente o que Deus faz com o homem, como que o homem foi formado cientificamente dentro da palavra de Deus, para você entender que é muito mais complexo do que você imagina. Hoje nós vamos explicar isso para vocês, mas semana que vem nós vamos estudar isso dentro da anatomia, mas falando de uma forma na palavra de Deus. Como que Deus fez? Irmãos, presta atenção aqui, como que se forma fisicamente entre ossos, carnes e carne e sangue no ventre de uma mulher. Do mesmo modo, não podes compreender as obras de Deus, o Criador de tudo que há. Irmão, uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, que não tem envolvimento com Deus, ele nunca vai conseguir explicar a obra de Deus. Os cientistas não conseguem explicar o que é o universo. Por mais que eles tentem, tem muita coisa para se descobrir. Aquilo que eles julgam ser certo não é totalmente certo. São tudo conjecturas em cima de astrologia. Porque na verdade ninguém tem uma resposta plausível. Coisas que eles estão descobrindo hoje através de tecnologias super avançadas, a palavra de Deus há 2.000, há 4.000 anos atrás já estava explicando. Quando eles chegam àquela novidade maravilhosa, os homens de Deus, que também são cientistas, o que eles falam, os homens de Deus dão glória a Deus falando, há 4.000 anos, há 3.000 anos, há 2.000 anos atrás, a palavra de Deus já citava isso. Só que ninguém
conseguir entender, porque a palavra de Deus diz assim, que a palavra do Senhor se discerne, as coisas de Deus se discerne espiritualmente. Somente quem tem o Espírito Santo, somente quem é espiritual para discernir as coisas de Deus. Porque é Ele que revela a quem Ele quer. É Ele que revela. Lá em Apocalipse você vai ver que está escrito para que aquele que olhe não enxergue, para aquele que ouça não escute. Somente quem tem o Espírito Santo de Deus vai conseguir discernir as coisas de Deus. Tudo que o homem consegue entender é porque Deus permite. É porque Deus permite. E Deus jamais vai permitir para o homem entender uma coisa que vai fazer a palavra dele se contradizer. Então, esquece. Nem tudo o homem sabe. Por mais que no Google você vai ver lá e tá, nossa, maravilhoso, é isso mesmo? Não, não é isso mesmo. Tem coisa ali que o homem ainda não enxergou. Tem coisa ali que o homem ainda não viu. Amém, pessoal? Nós ficamos deslumbrados quando vemos vídeos de bebês se formando no ventre, na internet. Quando nós lemos um livro que fala sobre anatomia, explica tudo. Ou quando você ouve uma palestra de um médico muito entendido do assunto, perito mesmo. Porém, existem lacunas que Deus ainda não permitiu que fossem preenchidas. Porque isso Ele vai revelar só para os seus. Amém? Para mim, para você, que tem realmente desejo de conhecer mais a Deus. Amém, pessoal? Vamos para o próximo. Vamos ver o que nos diz ali, ó. Olha lá. O homem foi criado do pó da terra. Assim nos ensina e nos garante a inerrante palavra de Deus, a qual nós cristãos convictos julgamos ser a verdade absoluta. E ela nos declara dizendo, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:7. Amém? Vamos ler de novo? O homem foi criado do pó da terra. Assim nos ensina e nos garante a inerrante palavra de Deus, a qual nós cristãos convictos julgamos ser a verdade absoluta. Nós que somos cristãos, nós julgamos que a palavra de Deus, a Bíblia, que é portadora da palavra de Deus, é a verdade absoluta. Se você não tem essa convicção, irmãos, é porque vocês ainda não são cristãos verdadeiros. Porque os verdadeiros cristãos, eles julgam a palavra de Deus ser a verdade absoluta. Não existe uma verdade maior que a palavra de Deus. Para nós cristãos, a palavra de Deus é a verdade absoluta. Vamos lá. E ela nos declara dizendo, agora nós vamos para a Bíblia. Em Gênesis 2:7 diz o seguinte: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Assim como o título da mensagem de hoje diz, a extraordinária criação de Deus do pó ao pó, nós vamos explicar um pouquinho a formação do homem do pó e da morte do homem que o leva ao pó. Amém, pessoal? Vamos para a próxima. Assim como vimos a maneira como o homem foi feito, foi criado por Deus, a palavra nos revela que Deus formou o homem do pó da terra. E Deus também sabia que alguém poderia dizer, que bobagem, isso aí, que o homem foi feito do pó da terra. É realmente, irmão, vamos ler de novo. Assim como vimos a maneira como o homem foi criado por Deus, a palavra nos revela que Deus formou o homem do pó da terra. Deus também sabia que alguém poderia, se levantar e dizer, que bobagem, isso aí, dizer que o homem foi feito do pó da terra. Irmãos, realmente, os cientistas, não só os cientistas, como tantas pessoas ateias, elas não acreditam que o homem veio do pó da terra. Mas eu quero aqui hoje provar cientificamente, e na palavra, como eu estou falando na palavra, eu quero provar cientificamente também para você que o homem veio sim do pó da terra. Você veio do pó da terra. Você não veio do sapo, você não veio do macaco, você não veio do espaço, você não é um ET. Você não foi criado do nada. Deus nos criou do pó da terra. E nós temos, tudo que está na terra nós temos. Tudo. Amém? Vamos aprender um pouquinho disso. Pois bem,
Então, que tal a gente pesquisar mais a fundo para analisarmos de maneira mais lógica possível o corpo humano, para ver se realmente possamos encontrar algumas evidências que nós, seres humanos, viemos realmente do pó da terra. Vamos analisar a fundo os elementos minerais no qual o nosso corpo foi constituído. Afinal, se viemos da terra, então com certeza existe pelo menos muito da terra em nós. Vamos analisar. Vocês acreditam nisso, irmão? Já que viemos do pó da terra, então alguma coisa da terra tem que ter em nós. Certo? Se eu tivesse vindo do sapo, muita coisa do sapo tinha que haver em mim. Se eu tivesse vindo do macaco, muita coisa do macaco tinha que haver em mim. Não é verdade? Se eu tivesse vindo do rato, alguma coisa do rato tinha que haver em mim. Se eu tivesse vindo do ET, alguma coisa do ET tinha que haver em mim. Né? Mas nós viemos da terra. E vamos ver se nós conseguimos provar isso. Vamos ver se Deus está certo. Vamos ver se a Bíblia está certa, se o cientista está certo. Vamos dar uma olhadinha. Próximo. Devemos começar lembrando que o corpo humano é formado por, primeiro, 70% de água, que curiosamente é a mesma proporção de água que existe no planeta Terra. O corpo humano é formado de 70% de água, a mesma proporção que tem no planeta Terra todo. O planeta Terra é formado de 70% de água. Amém? Vamos lá continuar? Até aqui a Bíblia está ganhando. 1-0 para a Bíblia. Vamos lá. A palavra de Deus. Vamos lá então. Terra. E dos 30% que sobra, 65% de oxigênio. 18%, 30% que sobra. 65% desse 30% é de oxigênio. 18% de carbono. 10% de hidrogênio. 3% de nitrogênio. 2% de cálcio, 0,85% de potássio, 0,25% de enxofre, 0,15% de sódio, 0,5% de time de magnésio e 0,004% de ferro. E o mais incrível é que esses mesmos elementos, em suas respectivas proporções, são exatamente os elementos minerais encontrados na Terra. Eu não vi aqui falando de pelo de macaco. Eu não vi aqui falando de genes de sapo. Porque a primeira teoria que eles fizeram, irmão, não era que o homem veio do macaco. É que o homem veio do sapo. Por cientista, os primeiros levantamentos de análise, eles começaram a afirmar que o homem havia vindo do sapo. Depois eles criaram, porque o homem, eles criaram o homem de Neandertal. Depois, por causa do homem, das ossadas de pessoas deformadas, eles disseram que o homem veio do macaco. Sem pesquisar e analisar a palavra de Deus. Vamos ler de novo? Ali, ó. Devemos começar lembrando que o corpo humano é formado por, primeiro, 70% de água, que curiosamente é a mesma proporção de água que existe no planeta Terra. E dos 30% que sobram, 65% desses 30% de oxigênio, é feito de oxigênio, 18% de carbono, 10% de hidrogênio, 3% de nitrogênio, 2% de cálcio e 0,85% de potássio, 0,25% de enxofre, 0,15% de sódio e 0,05% de time de magnésio e 0,004% de ferro. E o mais incrível é que esses mesmos elementos, em suas respectivas proporções, são exatamente os elementos minerais encontrados na Terra, no planeta Terra. Na mesma proporção. Numa escala menor nós fomos feitos, porém na mesma proporção de todos os elementos que existem na Terra. Você precisa de prova maior que essa para confrontar, para refutar qualquer análise afirmativa levantada por um cientista que não reconhece Deus como o Criador de toda a extraordinária criação de Deus, que somos nós humanos, a terra, os animais.
Nós precisamos entender que o nosso Deus é o Pai de tudo. Ele nos criou. Amém, irmãos? Isso nós temos que ter convicção. É o que eu disse no início. Para aqueles que realmente são fiéis a Deus, são cristãos, a palavra de Deus é a verdade absoluta. Amém? Vamos para a próxima. Porém, a palavra nos diz que, além de ter formado o homem do pó da terra, o Senhor Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, que é o assopro ou a respiração. Esse fôlego é chamado também de espírito. Aliás, a palavra hebraica para espírito é a palavra usada da tradição grega, pneuma. Palavra de onde se deriva uma outra palavra também muito conhecida, chamada de pneu. Estes mesmos que nós usamos em nossos carros. Por isso que se chama pneu, porque ele é derivado da palavra pneuma. Amém, irmãos? Pneuma. Próximo, para eu poder explicar isso. Vamos lá. E o que é curioso é que todas essas palavras querem dizer apenas uma, a ser em nossa língua a palavra espírito, que ao mesmo tempo significa algo que tem vida em si mesmo, ou seja, na palavra de Deus, da palavra de Deus, espírito significa fôlego de vida, pneuma, espírito, fôlego de vida, significa uma só coisa. Os três significam uma só. Pneuma, ar, vento, ar. Pneuma significa ar, vento. Espírito é representado também pelo vento. Amém? Fôlego de vida. A palavra de Deus diz que Deus soprou nas narinas. Quando você assopra, o que sai da sua boca? Vento. Quando Deus soprou nas narinas de Adão, na hora que tinha acabado de formar ele do pó da terra, ele soprou um vento, pneuma, fôlego de vida, o Espírito que deu vida ao corpo feito do pó. Amém, pessoal? Vamos continuar lendo aqui. Fôlego de vida, que por sua vez é o mesmo que respiração ou vento. Então, a primeira coisa da qual você pode ter certeza é de que, na palavra de Deus, Espírito é igual a vento. Espírito é igual a vento, que também é igual a fôlego de vida, que também é igual a pneuma, na original hebraica. Na língua original hebraica, pneuma significa vento. Amém, irmãos? Vamos lá para a palavra de Deus. Lá em Eclesiastes 12:7 diz o seguinte: e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volta a Deus que o deu. Amém? Vamos ler de novo? Olha ali, ó. Nós já estamos passando por uma outra parte. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O pó da terra, quando nós morremos, quando nós falecemos, nós somos enterrados, ou de repente, aquela pessoa que morre, é indigente, fica por dias, às vezes, sem ser encontrado o corpo, ele volta a ser terra. Porque veio da terra. Tudo que tem no mundo veio da terra. Tudo que existe no mundo veio da terra, inclusive a água. Tudo que tem no mundo é terra. A árvore, quando ela apodrece, ela vira terra. Até a pedra, irmão, se você deixar ela dependendo de uma terra que não pertence a ela se torna terra. Se você pegar um pedaço de ferro que foi extraído da terra, se você deixar ele enterrado, ele vira o quê? Ele vira terra. A ferrugem dele que vai correndo vai virando terra, porque ele se transforma de novo na sua matéria original. Amém, pessoal? Próximo. Isso, vamos dar uma lidinha aqui. Muito importante isso aqui para a gente entender, ó. Aí então, se você é um profundo observador da palavra, pode estar a si mesmo dizendo: poxa vida, a Bíblia parece entrar em contradição. Mas eu posso lhe garantir que não, pois a palavra jamais se contradiz. Isso está acontecendo porque nós estamos para descobrir uma grande verdade, pois, como eu já afirmei, a palavra de Deus jamais se contradiz.
o que está acontecendo é que para estudarmos a Bíblia a fundo, nós temos que levar em consideração alguns princípios que são muito importantes. E primeiro, o contexto da Bíblia toda, segundo, o contexto do verso que estamos lendo. E o terceiro, como esse texto foi escrito no original para facilitar a compreensão. Eu quero ilustrar, usando de exemplo, um saxofone, pois o sax é um instrumento de sopro que mais se assemelha à voz humana. Por exemplo, um instrumento por si só não é música, mas assim como o sopro também, sem uma condição apropriada, ou seja, o instrumento também não é música. Mas saxofone mais sopro é igual a música. Amém? Se você só pegar o saxofone e não fazer nada com ele, ele é música? Não é música. Ele é apenas um instrumento bonito, preparado para música, mas sem o sopro, ele não é nada. E se você quer fazer uma música com o sopro, só o sopro, eu não estou falando de assobiar, soprar, também não vira música. Porque o sopro sem o instrumento, o saxofone, também não dá música. Agora, quando você une o saxofone mais o sopro, é igual a música. Podemos criar uma música em nossa mente e soprá-la. Tornar pelo instrumento de sopro, como também é chamado, e a música ser criada. Ou seja, ela torna-se uma realidade. Tornou-se uma realidade, porém, vale a pena perguntar para onde vai a música no instante em que deixamos de tocá-la através do sopro. Para onde que vai? A música está dentro de nós. Nós sopramos a música através do instrumento, que é o saxofone, ela se torna uma música. Mas quando nós paramos de tocar, para onde que vai a música? Nós paramos de assoprar no instrumento, ela deixa de ser música. A música deixa de ser criada. Vai para a próxima. Olha o que está escrito aqui, ó. Vamos analisar aqui, ó. Eclesiastes 9, 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. E nem tampouco têm eles recompensa na sua memória, pois jaz no esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já morreram, e já não tem mais parte alguma nesse século. Coisa alguma que faz debaixo do sol. Vai para a próxima, irmão. Tô achando que... Próxima. Bom. Então volta lá atrás. Eu quero explicar uma coisa na palavra. Volta mais uma. Olha lá, ó. É isso aqui. Assim como o pó volta à terra como era, o espírito também, ele volta para Deus que o deu. Está lá em Eclesiastes 12, 7. Em Eclesiastes 12, 7. Assim como o pó volta à terra como era, o espírito também volta a Deus que o deu. Da mesma forma, porque onde vai a música? A musicalidade volta para você. Volta para dentro do Criador. Ela só volta a tornar-se música quando é unida. Quando é unida com o instrumento. Sem o instrumento, ela não é música. Amém? Pode ir para o próximo. Aí. Vamos ler de novo aqui, ó. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nenhuma. E nem tampouco tem eles recompensa na sua memória, pois jaz no esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já morreram e já não tem parte alguma nesse século, em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Quando nós morremos, o nosso corpo, que foi formado do pó, volta ao pó. Amém, pessoal? E depois que morremos, muitas pessoas falam que o espírito fica vagando, o espírito fica esperando, o espírito fica aqui auxiliando os familiares, e que reencarna, e que é isso. A palavra de Deus diz assim, que ao homem está sujeito a morrer uma só vez. Partindo daí, o juízo. Amém, pessoal? Então, essa história de reencarnação aí, segundo a palavra de Deus, que é a nosso guia, nosso manual de vida, é completamente equivocado. Eu não estou aqui afrontando nenhuma religião. Eu estou aqui defendendo a palavra de Deus. Eu estou aqui representando a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim que nós somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? O embaixador é aquele que representa.
Todos os países têm seus embaixadores. Em todos os países. Aqui no Brasil nós temos a embaixada dos Estados Unidos, a embaixada do Japão, a embaixada... Nós temos várias embaixadas aqui. E cada um tem os seus respectivos embaixadores. Aquelas pessoas que representam os seus países. Mas por que tem um embaixador? É porque se por acaso tiver algum problema com algum estrangeiro aqui, de seu respectivo país, aquela embaixada é responsável para cuidar daquela pessoa. Ele representa o país. Assim nós somos os representantes da palavra. É por isso que eu estou aqui afirmando que muito do que dizem por aí sobre espírito, sobre morte, é equivocado. Segundo a palavra, eu digo equivocado. Segundo a palavra, é totalmente errado. Amém, irmãos? O conceito é isso aqui, ó. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. E nem tampouco tem eles recompensa na sua memória, pois já no esquecimento, até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já morreram e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma que se faz debaixo do sol. O que significa isso, irmão? Depois que a pessoa morre, ela não lembra que teve casamento, ela não lembra, eu digo assim, se ela foi para o céu, ela não lembra que teve pai, que teve mãe, que teve marido, que teve filho, que teve cachorro, que teve dinheiro, porque tudo isso é coisa da carne, é obra da carne. Tudo isso é obra da carne. E tudo isso vai ficar no esquecimento. Aquele filho que você ama demais, aquela esposa que você ama demais, aquele marido que você ama demais, no momento que você falecer, no momento que você fechar os olhos para esse mundo, não vai sentir mais desejo, nem fome, nem sede, nem saudade, nem falta de nada. Porque tudo isso é coisa da carne, é coisa do pó. E tudo que é do pó fica aqui. A única coisa que vai prevalecer é o espírito. O fôlego de vida vai voltar para Deus. Mas o espírito pode ser que vá para o céu ou vá para o inferno. Vai depender. Vai depender daquilo que você fez de como você viveu a sua vida aqui na terra. Amém, pessoal? Então não existe essa de ficar lembrando, eu vou deixar dívida. Vai ficar dívida? Vai deixar dívida? Não, você não vai lembrar de nada. Porque tudo que nós sentimos hoje, falta de fome, sede, dor, é coisa da carne. Eu não estou dizendo que no inferno você não vai sentir dor, você vai sentir dor. Mas no céu, lá não existe dor. Já pensou que como nós podemos imaginar um céu de paz, sabendo que você é mãe ou é pai e deixou uns 3 ou 4 filhos aqui na terra que não tem juízo? Você ia conseguir ter paz? Sabendo que o teu filho está aqui, não tem como viver, não sabe fazer nada, as pessoas estão maltratando ele. Você ia ter paz no céu? Como que você ia ter paz no céu? Não ia ter paz. Isso é muito importante você analisar. Quando nós desencarnamos, quando nós saímos da nossa forma corpórea, quando nós não deixamos essa vida, esse corpo, nós já não temos mais parte nenhuma nesse mundo. Se alguém te deve e de repente você morre com coração ressentido porque a pessoa está te devendo, é isso, é aquilo outro, ou se a pessoa morre com fome, ou se a pessoa morre com sede, a partir do momento que a pessoa saiu do corpo, ela não tem mais sede. A partir do momento que a pessoa saiu do corpo, ela não tem mais fome. Eu digo isso, irmão, para aqueles que foram com Deus. Porque para aqueles que foram para o inferno, a dor continua muito mais intensa. Amém? Por isso que nós pregamos a palavra de Deus. Por isso que nós somos representando a palavra de Deus. Para quê? Para livrar as pessoas do sofrimento eterno. Para livrar as pessoas do sofrimento eterno. Por quê? Porque nós queremos que ela continue com sofrimento, continue com tristeza, com fome, com sede, com complexo. Isso não pode acontecer. O que você acha como você acha que se sente uma pessoa que se mata? Uma pessoa suicida. Ela se suicidou. Permitiu que o inimigo viesse, enganasse ela e ela se suicidou. Que na minha opinião é uma atitude das mais covardes que existe. Das mais covardes que existe. Nós não somos donos de nós mesmos. Nós não temos o direito de nos matarmos. Nós não temos o direito de destruir. A palavra de Deus diz assim, que aquele que destrói o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, esse também será destruído. Então, a partir do momento que você destrói o corpo, que não pertence mais a você, mas ao templo do Espírito Santo, você está se autodestruindo para Deus.
Está entendendo? Quando o suicida se desencarna, a primeira coisa que ele vê é o espírito obsessor, o espírito maligno que o convenceu a se matar. É a primeira coisa que ele vê. E quando ele se mata, aquele sentimento ruim que ele sentia, ele não sente mais. Então ele vai tentar entender por que ele fez aquilo. Só que daí já é tarde demais. Aí já é tarde demais. Eu não sei por que Deus está me levando a dizer isso, mas de repente, Deus sabe todas essas coisas. Alguém precisa ouvir isso. Então é algo que a gente precisa entender e fugir desses pensamentos. Amém, pessoal? Eu estou falando isso por conta da palavra de Deus que diz ali, ó. Porque em Eclesiastes 9, 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Nós sabemos que hão de morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. E nem tampouco tem eles recompensa na sua memória, pois já no esquecimento, já está tudo no esquecimento, já esqueceram de tudo. Para aqueles que são de Deus, irmão, até aqueles, irmão, que não vão para Deus, mas depois que saem do corpo, nós somos fragmentos de Deus. Nós somos pedacinhos de Deus, porque nós somos o fôlego de vida. Tudo que nós queremos é adorar a Deus. Quando você sai do teu corpo, tudo que você quer fazer é voltar para Deus. Você não tem saudade de esposa, de marido, de cachorro, de filho, do emprego, do dinheiro, do pastel, da Coca-Cola, você não lembra mais de nada. Tudo que você quer é voltar para Deus. Eu fico imaginando o desespero daquela alma que quer voltar para Deus, mas já foi condenada a ir para o inferno. Eu conto num dos meus livros uma experiência que eu tive de arrebatamento. E eu vi o que é sentir estar fora do corpo, irmão. O desejo que é de ficar com Deus, de voltar para Deus. Mas eu não estou falando isso segundo aquilo que eu escrevi. Eu estou falando isso segundo a palavra de Deus que eu estou mostrando para vocês aqui, que é muito importante. Eu considero muito mais importante que qualquer experiência que eu ou qualquer outra pessoa possa ter vivido. A palavra de Deus ela é muito mais importante, muito mais inerrante e muito mais, assim como posso dizer, muito mais confiável. Muito mais confiável de qualquer relato que você possa ouvir de um pastor ou de um irmão, de qualquer pessoa que seja. Não que eu esteja mentindo, não estou mentindo, estou falando a verdade, que aconteceu comigo. E eu senti na pele, ou seja, no espírito. O teu desejo é voltar para Deus, você só quer saber de voltar para Deus. O teu desejo é voltar para Deus, o teu desespero, aquela vontade, aquele desejo, aquele prazer. A palavra de Deus fala sobre o gozo eterno. Irmão, o gozo que eu estou falando da eternidade aqui, de estar na presença de Deus, você sente o gozo da carne. O gozo da carne que você sente dura o quê? De repente não dura nem 10 segundos. Para alguns dura uns 8 no máximo. Para outros uns 3, 4 segundos. Mas aqui, no Espírito, irmão, é infinitamente eterno. Só que o gozo não é aquele gozo da carne, não, aquele gozo gostoso que você conhece, não. É 1000 vezes mais intenso, é 1000 vezes. Eu estou falando 1000 vezes porque a minha condição humana é precária. Eu não tenho palavras para dizer para você, mas 1000 vezes é muito pouco. Então, se a pessoa tivesse a oportunidade de entender o gozo espiritual que é estar na presença de Deus, ela jamais faria qualquer coisa que pudesse impedir ela de estar na presença de Deus. É por isso que eu te falo, busca a presença de Deus. Hoje de manhã nós pregamos sobre o selo do Espírito Santo. O quanto é importante nós termos o selo do Espírito Santo. Porque aquele que não tem o selo do Espírito Santo não vai para a glória. E é importantíssimo, irmão, porque o gozo no Espírito é infinitamente muito maior do que o que nós sentimos na carne. Não tem nem o que explicar. Eu falo 1000 porque a minha racionalidade humana não me dá condição para... É inenarrável. Sabe, é impossível de dimensionar o prazer que é o gozo do Espírito de quando nós estamos voltando para Deus. Além de ser eterno e não parar, além de ser infinito e não parar, é intensivamente 1 milhão de vezes mais. Eu não sei dizer, mas é mais ou menos por aí. É uma forma humilde que eu tenho de poder expressar. Então, faz todo sentido isso aqui que está falando. É todos no esquecimento. O seu amor, o seu ódio, a sua inveja já morreram e já não tem mais parte alguma nesse século, em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Então, para aqueles que se foram, acabou. De repente, você é uma pessoa viúva. Eu estou falando aí com uma pessoa que já perdeu
a esposa, perdeu o marido há tanto tempo, mas ainda se sente presa àquela pessoa. Saiba você que acabou. A palavra de Deus, o próprio Deus, ele te autoriza, ele te dá o direito de se casar novamente, de ser feliz novamente. Você não pode ficar preso ao passado. Por mais que você ame, se você escolheu assim, amém, glória a Deus, que Deus abençoe você. Mas não fique sonhando, não fique imaginando, fantasiando uma coisa com uma pessoa que não existe mais. Se desprenda, de repente você está preso. Eu estou pregando aqui para libertar alguém que está preso a uma pessoa que já se foi. De repente você está preso à lembrança de um filho que já se foi, de um ente querido que já se foi. Você fica buscando aí falar com ele em certos lugares aí, que se diz que fala com ele, que pode chamar, que fala com ele, que invoca espíritos. Irmão, presta atenção. A palavra de Deus diz assim, como eu já falei aqui, que ao homem está destinado a morrer uma só vez. Partindo disso, após isso, segue-se o juízo. Então, não tem outra vez. Não tem essa de alma velha, de reencarnação uma vez, duas vezes, três vezes. Ah, eu nasci homem agora, depois vou nascer mulher. Não, não existe isso. Ah, depois vou nascer cachorro. Não, não tem isso. Não existe isso. Você nasceu o que é, você é. Tem pessoas, tem homossexuais aí, espíritas até, que dizem que são homossexuais porque a alma dele é feminina, que era mulher. Não existe isso. Então Deus errou. Você que de repente é homossexual e você acha que você nasceu num corpo errado porque a tua cabeça é feminina, tua alma é feminina. Não, irmão, então você está dizendo que Deus errou e Deus não errou, não. Deus te fez homem. Do pó da terra como homem, e você é homem. Você que é uma lésbica e você de repente você acha que Deus errou com você. Deus não errou com você não, minha filha. Você nasceu mulher, então você tem que honrar a tua condição feminina. Deus não errou quando me fez homem. Deus não errou quando fez a minha esposa mulher. Deus não errou com nenhum de nós. Somos nós que nos condicionamos àquilo que de repente nossa carne quer, nossa carne deseja, ou um espírito maligno nos influencia. Mas Deus não erra com a gente. Deus é fiel. Amém? Continue. Próximo. Como podemos observar, não podemos ignorar a palavra de Deus, pois ela nos diz com muita clareza que os mortos não sabem de nada, de coisa nenhuma. Eles não estão vendo, não estão ouvindo, muito menos sentindo alguma coisa. O que volta para Deus não é um espírito em essência, mas o fôlego de vida, o fôlego de vida e a capacidade de respirar, que vem do próprio Deus. Amém, irmão? O fôlego de vida que une o espírito ao corpo, né? Esse volta para Deus. Mas se de repente o espírito tiver que ir para o inferno, o espírito vai para o inferno. Vai depender da forma que você se portou aqui na terra. Porque a palavra diz que nós iremos ser julgados pelas nossas obras. É pelas nossas obras que nós iremos ser julgados. Dependendo das obras que você fez aqui, se você honrou Deus ou não honrou, se você foi bom ou não foi, eu não sei. É a partir daí que nós trabalhemos, que se nós vamos para o céu ou se nós vamos para o inferno. A carne não está nem aí. A carne, na verdade, a nossa carne não está nem aí se o nosso espírito vai para o céu ou se vai para o inferno. Ela não vai. Às vezes você fica aí fazendo a vontade da carne. Você fica aí fazendo a vontade da sua carne. Saiba você que a tua carne, ela está pouco se lixando se o seu espírito vai para o céu ou se o teu espírito vai para o inferno. Ela sabe que vai voltar para o pó. Para a carne não existe inferno. Para a carne não existe céu. Para a carne existe terra. Então quando nós fazemos a vontade da carne, ela vai se safar, irmão. A nossa carne vai se safar. Porém, o nosso espírito vai pagar o preço. Quem está entendendo? É por isso que nós temos que jejuar, é por isso que nós temos que orar, procurar fazer tudo certo, ouvir a palavra de Deus. Se o anjo da igreja está falando isso, procura observar, procura obedecer. Por quê? Não existe uma autoridade que não seja constituída por Deus, assim diz a palavra do Senhor. Então nós temos que obedecer. Amém, irmãos? Essa é a palavra que nós tínhamos essa noite.
Eu espero que você tenha sido abundantemente abençoado, que essa palavra tenha falado com você. Eu espero que você tenha sido edificado pela palavra de Deus. Amém? O meu intuito aqui, irmão, não é ganhar você, não é impressionar você com a palavra. De maneira alguma. De maneira alguma. O meu intuito aqui é ser usado por Deus. E eu espero ter sido usado por Deus grandemente para poder ganhar sua alma, livrar sua alma de certos pensamentos ruins, de repente de suicídio, de repente de alguma coisa que você vinha pensando, de repente de um equívoco que plantaram na tua cabeça, fora dos padrões bíblicos, e que agora você tirou a prova dos 9 e ficou sabendo que Deus é diferente. Amém, pessoal? Amém? Digam graças a Deus. Eu quero fazer uma oraçãozinha, uma oração aqui com vocês agora, agradecendo a Deus por essa palavra maravilhosa que Deus me deu condição de ministrar. A letra, irmão, a palavra eu tenho. Inclusive, tudo que eu preguei aqui hoje, eu tirei de um dos livros que eu estou escrevendo. O livro faz parte da série Ações de Deus. O livro chama A Extraordinária Criação de Deus. A Humanidade, a Extraordinária Criação de Deus. Nesse livro eu falo muito sobre a humanidade, a forma que foi criada. Isso aqui é só um resumo de um capítulo do livro. Amém, pessoal? Mas domingo que vem eu quero trazer um resumo de um outro capítulo falando sobre a ciência. Por isso que eu falei que eu ia falar. Eu vou pesquisar. Não que eu seja cientista, não. Mas eu estudo a palavra. Eu pesquiso, eu vou a fundo para poder escrever. Não tem como a gente escrever alguma coisa se você não aprender primeiro. Primeiro nós aprendemos. Porque nem todo mundo tem essa curiosidade. Então Deus sempre levanta alguém para poder fazer para muitos. E graças a Deus, eu acho que eu fui agraciado, eu creio que eu fui agraciado para ser uma dessas pessoas que estuda para poder escrever, para poder que outras pessoas tenham a alegria, né? O privilégio de poder ler e aprender um pouco mais. Eu estou muito feliz por isso. Irmãos, muito obrigado por ter de antemão eu quero agradecer. Muito obrigado você que ficou até agora ouvindo a palavra de Deus, você que acompanhou essa live ao vivo, você que vai nos assistir depois dessa live, num vídeo desse que está, logo nós vamos estar, queria afirmar aqui, já avisar vocês que já, nosso canal, nosso amigo, graças a Deus, o irmão aqui da igreja, o Léo, está fazendo para nós aí já preparando aí para poder colocar os vídeos, né? Estão editando os vídeos para colocar tudo no canal do YouTube. E nós vamos colocar toda essa palavra no canal do YouTube, para você poder assistir na sua sala, no conforto da tua sala, porque de repente você assiste no celular, porque como está no Facebook, você pode assistir no celular e no computador. Mas se está no canal do YouTube, você pode assistir no conforto da sua sala. E se Deus quiser, logo essas palavras todas estarão no nosso canal no YouTube. Amém, pessoal? Vamos fazer uma oração? Eu gostaria de pedir para que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos, em nome de Jesus, em reverência à palavra de Deus que foi ministrada aos nossos corações hoje. Amém? E logo após, a produção aqui vai colocar o louvor Maravilhosa Graça, em nome de Jesus, para terminarmos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, em nome de Jesus, meu Pai, eu te agradeço pela palavra, meu Pai, que o Senhor ministrou aos nossos corações. Muito obrigado, meu Deus, por me dar, meu Pai, condição de explicar, meu Pai, essa palavra, meu Pai, que para muitos é complexa, mas o Senhor, através do teu Espírito, tudo fica simples. Eu espero, meu Pai, que essa pessoa tenha entendido, eu espero ter acrescentado mais, meu Pai, o entendimento desse homem, dessa mulher, dessa pessoa, meu Pai, que necessitava desse conhecimento. Meu Deus, muito obrigado pela palavra dessa noite. Muito obrigado pelos membros. Abençoa, meu Pai, os membros, meu Pai, da minha igreja. Abençoa, meu Pai, todos os membros, meu Pai, do Ministério Luz para os Povos aqui de Brodowski. Abençoa todas essas pessoas, meu Pai, que têm nos acompanhado, meu Pai, de outras igrejas, de outros ministérios, que têm, meu Pai, valorizado a palavra do Senhor que tem saído da minha boca. Meu Pai, eu abençoo a todos, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, muito obrigado pela palavra. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor, meu Pai, nos tem nos concedido. Amém. E graças a Deus. Ficam todos com Deus. Que o Senhor